Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Então a fé não é alguma coisa que você tem porque você vê alguma coisa que convence você? Não é nem mesmo algo que você tem porque você acredita ou sente alguma coisa que convence você? Mas é algo que você tem primeiramente no seu coração. Como liberamos nossa fé? Bem, a primeira coisa que fazemos é pedir. Mas você deve pedir de acordo com a palavra. Agora, o que é a fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza, a confirmação, o título das coisas as quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos. Veja, quando você está pedindo alguma coisa pela fé, você não vê isso como uma realidade na sua vida. E muitas vezes nem faz sentido algum para sua mente. É muito além de qualquer coisa que você alguma vez em sua mente sã pensou que poderia ter. Mas a fé, ela vê coisas que não fazem sentido para o homem natural. O que, sabe, eu fico admirada. Eu olho para trás, eu fico admirada. Por que no mundo eu, teria, na minha mais louca imaginação, pensado que eu poderia fazer o que eu estou fazendo hoje? No entanto, quando Deus fala com você, quando Ele coloca algo em seu coração, quando algo na palavra ganha vida para você, se você ouvir seu espírito e não a sua cabeça, você verá coisas e você pode crer por coisas que apenas, absolutamente, realmente nem fazem nenhum sentido. E eu me lembro, há 42 anos atrás, quando eu escutei meu primeiro ensinamento na época, era em fita cassete, e eu ouvi alguém pregar durante uma hora inteira sobre uma escritora em Marcos capítulo 5, chamada de Atravesse para o Outro Lado. E primeiramente eu não podia acreditar que alguém pudesse manter meu interesse por uma hora inteira pregando sobre qualquer coisa, porque antes disso, 15 minutos na igreja eram suficientes para entediar-me. Mas quando a palavra que você ouve é ungida pelo Espírito Santo e é uma palavra no tempo certo para a sua vida, e é algo que você pode aplicar à sua vida, há uma parte de você que fica entusiasmada. Então eu simplesmente não podia acreditar no quão empolgante aquela mensagem era para mim e o que eu sentia por dentro enquanto eu ouvia aquilo, sabe? E esse desejo surgiu em mim. Veja, muitas pessoas querem saber, bem, como eu sei se Deus está falando comigo? Bem, uma das maneiras pelas quais Ele fala conosco é através do desejo, como um forte desejo que simplesmente não desaparece. Muitas vezes o que estamos desejando não faz sentido algum, sabe? E esse desejo assim tão forte surgiu em mim e para mim eu senti que ouvi palavras, mas não vou te dizer que eu ouvi uma voz audível, sabe? Mas havia alguma coisa que eu ouvi no meu espírito. E foi dessa forma que veio a mim. Você vai andar pelo mundo inteiro e pregar o evangelho. E naquele momento o que eu ouvi, porque só podemos ouvir com base na nossa sabedoria de como aplicar, eu ouvi e você vai ter um grande ministério de ensino em fitas cassete. Bem, foi tudo o que eu ouvi. E assim desde então, todo o meu desejo desde então até agora tem sido ensinar a palavra de Deus. E literalmente eu tenho um ministério de fitas de ensino, embora isso não faça muito sentido hoje em dia, porque nós estamos na televisão em cerca de 100 línguas, em 2/3 do mundo e centenas de estações de televisão. Agora, não estou tentando me gabar, quero levantar um ponto. Esse ensinamento que eu estou fazendo aqui hoje ele vai ser dividido em ensinos de 28 minutos, e assim eles irão para várias rádios e televisão e podcasts e também para o site, e assim, literalmente através de mensagens gravadas, através de CDs e fitas de ensino. Agora eles apenas baixam todas essas coisas, é muito mais fácil, mas literalmente foi isso que aconteceu. Isso que estamos fazendo aqui hoje será visto e ouvido em 100 línguas diferentes em todo o mundo. E eu não acho que seja muito ruim para alguém que não tem uma formação acadêmica assim tão grande como eu. E eu ainda
Eu falei para alguém recentemente, eu disse, sabe, eu não sei o que me fez pensar que eu poderia fazer isso. O que eu jamais faria, quero dizer, eu não tinha nenhum treinamento religioso, eu ia à igreja, gente. Vou dizer o que eu tinha. Eu amava Jesus ou eu era bastante burro, eu tinha muita coragem, um dos dois, sabe? Mas eu apenas comecei a dar pequenos passos de fé. E veja, a fé é liberada de 3 maneiras. Se você está tomando notas, escreva isso aí. A fé ela é liberada através da oração, da afirmação e da realização. Orando, você pede a Deus por algo, você libera a sua fé para isso. A Bíblia diz para não orar com dúvidas e descrença, ore com fé, acreditando que aquilo que você está pedindo acontecerá. Pode não acontecer imediatamente, mas continue acreditando que acontecerá. Procure dizer coisas alinhando a sua confissão com aquilo que você orou. Não ore para que seus filhos sejam salvos, então vá almoçar com seu amigo e fale do quanto você tem medo de não serem salvos. Vamos lá. Isto é o que fazemos com tanta frequência. Oramos por algo quando nos sentimos espirituais e no dia seguinte nós já amaldiçoamos a nossa oração, dizendo exatamente o oposto 4 ou 5 vezes do que acabamos de pedir a Deus para fazer. Deus, eu oro para que você ajude-me a sair da dívida. Oro para que atenda às minhas necessidades. Eu oro para que venha o tempo, Deus, quando poderemos ter a nossa casa própria. Eu oro, Deus, para que eu possa pagar a prestação do carro. E então vai almoçar com alguém e você diz, eu nunca vou sair da dívida. Provavelmente nunca terei casa própria, nunca terei um carro novo. Nada dá certo para mim nesta vida. Toda vez que eu recebo 10, o diabo vem e rouba 20 de mim. Parece com alguém que você conhece? Não fique sentado parecendo espiritual. Quero saber a verdade. E assim, nós realmente precisamos aprender, se nós quisermos a vontade de Deus, a colocar a boca em acordo com a palavra de Deus. E sabe, esta não é uma filosofia do tipo, tenha tudo o que você quiser apenas dizendo o que você quer, mas você pode dizer a palavra de Deus. E se você disser a mesma coisa que Deus está dizendo, isso significa confessar, você dizer sempre a mesma coisa. Se você estiver dizendo a mesma coisa que Deus diz e fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer, e sabe, tem promessas na Bíblia, mas então tem condições que acompanham essas promessas. Então acredite, obedeça, faça o que Deus lhe pediu para fazer. Quando eu recebi a visão em meu coração de ensinar, eu tive que tomar medidas de fé. Eu comecei o estudo da Bíblia. Depois de 5 anos, senti Deus dizendo para eu parar com o estudo bíblico. E Ele ia fazer algo novo. Por 1 ano não fiz nada. Não foi muito divertido. Sabe, se você fizer algo que você acredita que Deus te pediu para fazer e isso não parece funcionar por um tempo, não desista. Apenas continue acreditando que se você ouviu de Deus, Deus vai trazer isso à realidade e fará acontecer. Ele irá redirecioná-lo ou você precisará esperar nele. Bem, então eu fui trabalhar numa igreja em St. Louis e era uma igreja nova, não muito grande, tinha apenas 30 pessoas, o primeiro culto para o qual eu fui. E depois de um certo período de tempo, me pediram para começar uma reunião de mulheres lá na igreja. Bem, eu não queria ensinar para as mulheres, porque eu tinha uma visão de ensinar a todos que pudessem respirar. Quero dizer, eu tinha uma visão grande. Quero dizer, eu orava coisas estúpidas como Deus, deixe-me ajudar cada pessoa do planeta Terra. E mesmo enquanto eu estava orando, minha mente pensava, isso é idiota? É idiota? E veja como você acha que qualquer pessoa, especialmente uma mulher... Vamos lá, senhoras, quando eu comecei a fazer isso, eu era muito impopular. Muito impopular. Então eu tive que sair e me preparar muito e estar realmente determinada, sabe? A não parar e não desistir. E assim, eu não queria apenas ensinar, de nada. Eu não queria ensinar apenas as mulheres, queria ensinar a todos. E por um tempo pensei, não vou fazer isso. Então o que Deus colocou no meu coração foi, bem, essa é a única coisa que você tem a fazer agora, então é melhor fazer algo em vez de não fazer nada. Então eu comecei a fazer isso. Bem... Depois disso, o pastor reconheceu que havia uma unção real na minha vida, então ele começou a me pedir para ensinar na igreja, quando ele não estava lá. Então, eis que, agora não são só mulheres, tem homens também.
E assim me tornei uma pastora associada na igreja, ensinei na faculdade bíblica e assim por diante. Trabalhei por 5 anos e então Deus falou comigo novamente para dar um passo. E Ele me disse para sair do meu trabalho e pegar o ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. O problema é que ninguém conhecia a mim no norte, sul, leste e oeste. Você não ama quando Deus lhe diz para fazer algo e sua mente fica bem? Isso não faz nenhum sentido. Vamos lá, Deus já falou com você para fazer algo e você simplesmente não conseguiu se convencer daquilo. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não fazem, porque elas esperam por alguma coisa que faça sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus, Ele nem sempre é razoável. Ele nem sempre lhe diz para fazer alguma coisa que você consegue racionalizar e encaixar em sua maneira normal de pensar. Agora, não estou sugerindo que alguém comece a fazer todos os tipos de coisas loucas e malucas e coisas que não fazem sentido algum, mas se você acredita que Deus colocou algo em seu coração e isso permanece, isso não vai embora, não acho que haja nada de errado em pedir a Deus se for algo importante para lhe dar uma boa e sólida confirmação. Eu não acho que nós devemos fazer isso o tempo todo, precisamos confiar na palavra de Deus, mas se é importante aguardar uma boa confirmação e depois dar um passo e ver o que acontece. E se isso então funcionar, dê então mais um passo e veja o que acontece. E se isso parecer funcionar, então dê mais um passo. E em breve aqueles passos que eram passos de bebê começaram a ficar cada vez maiores e maiores e maiores. E antes que você perceba, sabe o que acontece? Você vai correr com Deus a toda velocidade, fazendo coisas que você nem podia imaginar. Amém? E assim, todas estas coisas então começaram 42 anos atrás. E depois, eu então saí da igreja há cerca de 30 anos. Agora ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Eu estava numa única estação de rádio em St. Louis. Daí fui para norte de St. Louis, sul de St. Louis, leste, oeste de St. Louis. Estou lhe dizendo a mais absoluta verdade. Nós começamos uma pequena reunião mensal em cada norte, sul, leste, oeste de nossa cidade. E é verdade que eu estou lhe dizendo, nós éramos 20 pessoas ao todo, 15 pessoas vindo. Eu fiz uma reunião uma vez com 9 pessoas e levei 5 delas comigo, sabe? Quero dizer, eu não comecei em grandes estádios, nem em televisão. Você deve ser fiel nas pequenas coisas, e então Deus fará você ter muito mais. E mesmo financeiramente, alguns de vocês precisam de mais finanças. Bem, talvez você só tenha que dar um passo, fazer algo que Deus está dizendo para você fazer e que você não fez antes. Talvez precise só doar mais antes de você conseguir mais. Bem, muitas pessoas não querem fazer isso. Bem, sabe, se eu tivesse mais dinheiro, então eu doaria mais. Bem, eu não quero insultar você, mas se você não dá algum do que você tem, você não vai dar nada quando tiver mais. E então comece a doar quando parece que isso dói demais e não faz muito sentido para você. E não faça somente uma vez para tentar e ver o que acontece. Comprometa-se, seja uma pessoa fiel e faça e deixe o diabo saber. Eu vou fazer isso até dar o meu último suspiro na terra. Não para conseguir algo, mas porque eu acredito na palavra de Deus. E assim estamos aqui hoje, 42 anos depois, e a minha oração é: meus filhos não gostam disso, eles realmente não gostam quando eu digo isso, sabe? Mas eu vou te dizer assim mesmo. Eu adoraria pregar uma mensagem e depois me sentar e ir para o céu. É assim que eu gostaria de ir embora. Gostaria de ir pregando, amém? Gostaria de ir ensinando a palavra. Agora, eles dizem: você pode imaginar o quanto seria terrível para as pessoas na reunião, mamãe? Então lembre-se, se você estiver comigo quando isso acontecer, saiba que é o que eu queria, você não precisa ficar apavorado. O ponto é que eu pretendo fazer o que eu estou fazendo enquanto eu puder respirar nesse mundo. E sabe, eu disse a Deus muitas e muitas e muitas vezes: o que eu tiver de energia desde agora até eu morrer será para você. Eu estou dando a você. Eu quero fazer o que você quer que eu faça. Amém? E você sabe o seguinte: você vai ser mais feliz do que nunca se estiver no centro da vontade de Deus.
Agora, nem todos vocês têm uma visão para pregar ou ensinar, ou seja lá o que for. Talvez sua visão seja perder 5 quilos e arrumar o seu armário. Bem, isso também é bom. Seja lá o que for, você terá que começar em algum lugar e você terá que passar por algum lugar antes de chegar a algum lugar. Então temos que ser o tipo de pessoas que não param nem desistem. Então, como nós liberamos a nossa fé? Orando, dizendo e fazendo. Vamos dizer novamente, como liberamos nossa fé? Ok, veja o quanto é fácil. Pratique a ação, ore, alinhe suas palavras com o que você acredita. Agora, eu posso ver isso nas Escrituras, em Romanos 10, dos versos 8 ao 10. Estas são escrituras sobre a salvação, sobre o que fazemos para sermos salvos. Bem, então o que ela diz está dizendo: a palavra, a mensagem de Deus em Cristo está perto de você, nos seus lábios e em seu coração. Isto é, a palavra, a mensagem, a base e o objeto da fé que nós pregamos. Porque se você reconhecer e confessar com os seus lábios que Jesus é Senhor e em seu coração você acreditar, você está vendo só? Você crê em seu coração, você confessa com sua boca. Você crê em seu coração, você confessa com a sua boca que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Então, como você recebe a sua salvação? Você crê no seu coração, depois confessa com a sua boca. Vejamos o verso 10. Pois com o seu coração a pessoa crê, concorda, confia e se apoia em Cristo, e ela é justificada, declarada justa e aceita por Deus, e com a sua boca ela então confessa, declara abertamente e fala livremente da sua fé. E desta forma confirma a sua salvação. Então eu sei que quando eu creio no coração, Deus sabe o que está no meu coração. Quando abro a minha boca e digo alguma coisa, isto permite que o diabo e todos os outros saibam onde eu estou. Acredite em seu coração e confesse com a sua boca. Não tente ser um cristão sorrateiro, que nunca quer dizer que você é um crente, porque não quer que as pessoas julguem e critiquem você. É por isso que muitas vezes, quando perguntamos às pessoas nas reuniões se querem receber a Cristo, nós pedimos que as pessoas no final se levantem ou venham para a frente, e elas nem sempre querem fazer isso. Mas é o seguinte, se você não tomar uma posição aqui, você não vai tomar uma posição lá fora. Não se trata de vergonhar a ninguém, sabe? Mas você não pode ser um cristão sorrateiro. Se você olha para os discípulos, a primeira coisa que eles fizeram depois que Cristo os chamou foi dizer a outra pessoa. Vá contar a outra pessoa. Não fique com a boca fechada sobre Jesus. Não tente esconder o fato no trabalho de que você é um crente. Agora, você não precisa entrar e ser desagradável. Você não precisa entrar com fone em seus ouvidos carregando 4 Bíblias e... sabe? Mas então você não precisa de esconder isso. Você precisa abertamente deixar as pessoas saberem que você crê em Deus. Amém? Então, a fé está primeiramente em seu coração. E então tem que sair pela sua boca. 2 Coríntios 5:7. Nós andamos pela fé. Regulamos nossas vidas e nos conduzimos por nossa convicção ou crença, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas. Assim nós caminhamos pela fé e não pela visão ou aparência. Então a fé não é alguma coisa que você tem porque você vê alguma coisa que convence você. Não é nem mesmo algo que você tem porque você acredita ou sente alguma coisa que convence você, mas é algo que você tem primeiramente no seu coração. É por isso que muitas vezes você acredita em algo que não faz nenhum sentido para a sua mente. Eu tenho algumas pessoas aqui hoje, você tem algo em seu coração que acredita que Deus quer fazer em sua vida e você pode apoiar isso na palavra, mas para a sua mente natural não faz qualquer sentido? Tem alguém que você não vê qualquer maneira de que o que você acredita possa acontecer? Bem, é por isso que você precisa dessa mensagem, porque não há o bastante. Sabe, se você não estiver acreditando no impossível, então você não está aberto para o milagre em sua vida. A única maneira de você ter um milagre é se você tiver que ter um, se precisar de um. É parando de depender de tudo mais ao seu redor e acreditando que só Deus pode ajudá-lo. Lucas capítulo 5, os 5 primeiros versos. Compartilho essas escrituras muitas vezes porque acho que levanta uma questão tão incrível, então eu quero compartilhá-las com você.
Agora ocorreu que enquanto as pessoas comprimiam Jesus para ouvir a mensagem de Deus, ele estava de pé junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e então Jesus está de pé junto a um lago e havia todos os tipos de pessoas querendo ouvir o que ele estava dizendo. Eu acho que é um pouco como hoje. Nós temos o lago lá fora, em algum lugar, e aqui está você, e aqui estou eu, e eu estou pregando, você quer ouvir a palavra de Deus. E então, ele viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores saíram dos barcos e agora estavam lavando suas redes. Eles haviam pescado o dia todo e terminaram todo o trabalho, e assim ele entrou em um dos barcos, o qual pertencia a Simão Pedro, e ele pediu que o afastasse um pouco da praia. Agora você pode não entender o porquê. Pode ter sido porque a multidão estava comprimindo demais, mas uma das coisas na época era que eles não tinham microfone, o sistema de som que eu tenho, mas quando você fala sobre a água, então o som vai ficar muito mais alto do que em terra. Então Jesus se afastou para dentro da água, acho que não porque ele foi comprimido pelas pessoas, mas porque o som seria melhor. Ele entrou em um dos barcos, aquele que pertencia a Pedro, e ele disse: afaste-se um pouco da praia. Então ele terminou sua mensagem, então ele disse: Pedro, vá mais para o fundo e lance suas redes para a pesca. Então é o seguinte, Simão Pedro disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, estamos exaustos e não pegamos nada. Bem, alguns de vocês estão fazendo isso, você tem pescado metade da vida por algo e você ainda não pegou nada. Bem, talvez seja porque você não foi suficientemente ao fundo. Você se lembra dos cristãos que falamos ontem que estão ligados, mas não têm compromisso? Pessoas que estão apenas namorando Jesus, mas não casadas? Quando nós fazemos um compromisso, acontece algo diferente em nossa vida. Eles haviam pescado a noite toda, não pegaram nada, estavam cansados, queriam ir para casa e Jesus disse: não, eu quero que você vá um pouco mais para o fundo. Sabe, talvez você esteja prestes a desistir de seus sonhos e Deus está dizendo hoje: não, ainda não, não desista, apenas vamos continuar acreditando. Mais uma vez. Talvez alguns de vocês precisem pegar seus velhos sonhos e tirar a poeira deles e acreditar que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você tenha um filho do qual está pronto para desistir. Esse garoto está lhe dando muitos problemas e se você não pintasse o cabelo estaria branco. Meu filho que administra nossas missões mundiais, você o vê às vezes nos anúncios e o seu nome é Dave e ele... Quero dizer, eu pensei que ele iria simplesmente enlouquecer-me. Oh, meu Deus, ele era tão difícil de lidar, tão difícil. Eu não tinha ideia do porquê, mas então eu sei agora, é porque ele era exatamente como eu. Eu não gostava dele porque ele não gostava de mim. E ele era realmente muito rebelde e teimoso e queria o que queria, quando ele queria. E então, quero dizer, se eu fizesse frango, ele queria espaguete. Se eu fizesse espaguete, ele queria frango, sabe? Sinto que desde o momento em que ele estava no cercadinho, ele estava olhando através das barras, tentando descobrir como ele poderia correr pelo mundo. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Bem, por algum motivo, em um certo ponto, eu senti que deveríamos oferecer-lhe um emprego. E muitas vezes depois eu pensava assim, eu estava louca? Porque eu iria querer me colocar nesta posição? Bem, ele me deu tantos problemas, ele era tão difícil de se conviver. E um dia eu estava dirigindo para o trabalho, eu estava pronta, é isso, não aguento mais, eu vou demiti-lo, não posso trabalhar com ele, e isso não vai funcionar. E Deus falou-me tão claramente, esta é uma das vezes em que posso dizer que eu vi de Deus. Ele disse: Joyce, não desista de Dave agora, por favor, não desista. Hoje esse garoto administra os nossos programas de missões no mundo inteiro. Bem, a fé primeiro começa em nosso coração, e então precisamos aprender a liberar nossa fé. E podemos fazer isso orando, pedindo a Deus para fazer algo, através das coisas que nós falamos. Você pode descobrir rapidamente se alguém tem fé ou não, apenas ouvindo como eles falam. E também pelas ações que eles tomam de acordo com a palavra de Deus. Então queremos que você saiba o quanto você puder sobre fé, porque é assim que nós recebemos de Deus.